20 dias antes do Natal, a cidade parecia entrar em contagem regressiva para a festa. Lá fora, o fim de tarde de inverno deixava o céu cinza, pesado. O vento frio cortava as avenidas, enquanto pessoas, encolhidas em casacos grossos, passavam apressadas por vitrines cheias de luzes, árvores decoradas e laços vermelhos e dourados. Tudo dizia celebração. Menos o coração de Helena. Do alto de um prédio de vidro, no último andar, ela observava a cidade através de janelas enormes, do chão ao teto. A sala de reuniões era luxuosa, mesa comprida, cadeiras de couro, telas exibindo gráficos em verde, números crescendo. Helena, impecável em um tailleur, transmitia poder. Milionária, dona de ações, empresas, decisões. Mas, por trás da expressão séria, havia um cansaço profundo e uma solidão que nenhum gráfico mostrava. Naquela noite, ela ainda não sabia, mas o que estava prestes a desmoronar não era só a bolsa de valores. Era a vida dela. Quando escureceu, a chuva fina começou a cair, brilhando sob os postes e as luzes de Natal. Dentro do salão da festa de fim de ano da empresa, o ambiente era outro, quente, iluminado, sofisticado. Músicas animadas tocavam, taças de champanhe tilintavam, risadas preenchiam o ar. Helena entrou acompanhada de Miguel. Ele não tinha o mesmo brilho calculado dela. Usava um terno simples, mas o olhar era firme, calmo, cheio de uma presença que confortava. Para ele, estar ali ao lado de Helena já era muito. Para ela, Miguel era um ponto de paz no meio do caos. Em determinado momento, o celular de Miguel vibrou. Ele olhou a tela, o rosto mudou. Pediu licença, afastou-se para um canto mais reservado do salão e atendeu. Minutos depois, Helena ouviu do outro lado do ambiente. As luzes piscavam, a música abafava qualquer palavra, mas uma cena saltou aos olhos, uma mulher chorando no ombro dele, abraçada com força, enquanto ele a amparava. De onde estava, Helena não ouviu nada. Só viu o abraço, o choro, a expressão séria de Miguel. O orgulho falou mais alto. O coração dela endureceu num segundo. A taça tremeu na mão. Quando Miguel voltou, ainda com o olhar preocupado, ela já tinha julgado, condenado e sentenciado. Não precisa explicar. Eu já vi tudo. Números em vermelho, alertas surgindo um atrás do outro. As ações de Helena começaram a despencar diante dela, linha após linha. Milhões evaporando em segundos, como se o chão estivesse sendo arrancado sob seus pés. A respiração ficou rápida demais, o peito apertou como se uma mão invisível o esmagasse. As mãos tremiam sobre o teclado. Lá fora, as pessoas compravam presentes e planejavam ceias. Lá dentro, Helena via o império dela ruir, ao mesmo tempo em que tentava fingir que estava tudo sob controle. As noites seguintes foram longas. Do lado de fora, o vento batia nas janelas, a neve acumulava nos parapeitos. Dentro do quarto enorme e escuro, Helena se revirava na cama, sempre acordada demais, sempre cansada demais. Em alguns momentos, ela levantava, caminhava até a sala e acendia apenas as luzes da árvore de Natal incompleta. Sentava no sofá com uma manta nos ombros, encarando aqueles enfeites mal colocados, sentindo que a vida dela estava exatamente daquele jeito, pela metade, fria, sem sentido. Os pensamentos vinham como ondas, Miguel, a cena do abraço, a queda da bolsa, o mal-estar constante no corpo. E, bem no fundo, uma pergunta que ela evitava formular: e se eu tiver errado? 10 dias antes do Natal, a cidade estava coberta por uma camada espessa de neve. O frio fazia a respiração sair em nuvens brancas, as pessoas se apressavam pelas calçadas. Dentro de uma sala de videoconferência, Helena encarava mais uma reunião. Executivos de diferentes lugares apareciam em pequenos quadrados na tela, falando sobre estratégias, perdas e recuperação. Mas o corpo dela parecia gritar outra coisa. Um suor frio escorreu pela nuca, apesar do inverno. A visão ficou turva por alguns instantes, o enjoo voltou ainda mais forte. Ela desligou a câmera de repente, fingindo um problema de conexão, e correu até o banheiro. Dessa vez, depois de vomitar, não teve forças para levantar. Sentou no chão frio,
encostou as costas na parede, abraçou as próprias pernas. O chão gelado contrastava com a cabeça quente, confusa, exausta. Lá fora, carros rasgavam a neve acumulada nas ruas. Lá dentro, Helena sentia que, se continuasse daquele jeito, alguma coisa ia quebrar de vez. Em uma tarde cinzenta, com a neve caindo mais devagar e a luz branca entrando pelas janelas, a campainha tocou. Helena, encolhida no sofá com uma manta, demorou alguns segundos para se levantar. Quando abriu a porta, Clara estava ali. Bochechas avermelhadas pelo frio, cabelo com pequenos flocos de neve derretendo, casaco pesado, olhar preocupado. Ela entrou, tirou o casaco, observou a sala, copos vazios sobre a mesa, árvore de Natal incompleta, TV desligada, silêncio espesso. Você não está bem, disse Clara, sem rodeios, sentando ao lado dela. E isso não é só por causa da bolsa ou do Miguel. Helena desviou o olhar. É estresse, murmurou. É tudo junto. Vai passar. Clara notou as olheiras, o jeito como Helena, sem perceber, tocava a própria barriga, o tom da pele, o cansaço acumulado. Esses enjoos, esse cansaço absurdo, esses atrasos, falou devagar. Você pensou em outra possibilidade? O silêncio foi a resposta mais sincera. Eu não vou te dizer o que fazer, continuou Clara. Mas você não pode continuar fingindo que nada está acontecendo. Nem no coração, nem no corpo. A tarde seguiu cinza do lado de fora. Do lado de dentro, a ideia de uma nova vida crescendo ali dentro parecia grande demais para ser aceita naquele momento. Chegou a véspera de Natal. O céu estava carregado, a neve se acumulava nas ruas, as famílias iam se recolhendo para as ceias. Janelas acesas revelavam mesas fartas, risadas, abraços. Na cobertura de Helena, a cena era outra. A sala estava em penumbra, iluminada apenas pelas luzes da árvore de Natal, agora finalmente montada, mas sem alegria. A mesa de jantar tinha um único lugar posto, um prato, uma taça vazia, uma vela acesa lutando contra a escuridão. Helena se sentou, olhou para a comida e quase não tocou. O sabor parecia ter desaparecido da vida dela, junto com a paz. De repente, uma tontura forte subiu. A visão embaçou, o peito apertou, o som da vela queimando lentamente pareceu distante. Ela tentou se apoiar na mesa, mas as forças faltaram. A chama da vela tremeluziu. E a véspera de Natal de Helena terminou com seu corpo caindo ao lado da mesa, no chão frio do próprio apartamento. A madrugada de Natal trouxe um silêncio diferente para a cidade. Alguns fogos tímidos estouravam ao longe, mas, nos arredores do hospital, o som predominante era o das ambulâncias e do vento passando pelos prédios. Dentro do hospital, tudo era luz branca, cheiro de remédio, passos apressados ecoando. Helena foi trazida desacordada, ligada a aparelhos, o corpo finalmente dizendo basta. Horas depois, acordou em um quarto de paredes claras, uma luz suave no teto, um monitor registrando o coração em bips regulares. Por alguns segundos, não soube onde estava. Depois, a memória da queda voltou, fragmentada. Um médico entrou, com expressão calma, prancheta na mão. Sentou-se ao lado da cama. Helena, você teve um episódio de exaustão, lhe explicou. Seu corpo está no limite. Ela ficou em silêncio, ouvindo o bip do monitor, sentindo o peso da própria respiração. Mas há outra coisa que você precisa saber, continuou ele. Nós fizemos alguns exames, e você está grávida. A palavra grávida ficou suspensa no ar. Naquele quarto frio e iluminado, o tempo pareceu parar. No meio da exaustão, no fundo do poço, havia um coração batendo dentro dela. Na manhã de Natal, o céu ainda estava nublado, mas um fio de luz dourada já se arriscava entre as nuvens, refletindo na neve que cobria as ruas. No quarto de hospital, o clima era de calma tensa. Helena estava acordada, sentada na cama, olhando pela pequena janela. A mão repousava sobre o ventre com um cuidado novo, como se tentasse entender que tipo de milagre ou problema aquilo representava. Ela não tinha ceia, nem presentes, nem companhia. Tinha um exame, uma notícia, uma vida dentro de si, e o nome de Miguel ecoando na cabeça.
Pela primeira vez em muito tempo, não pensava em relatórios nem em lucros. Pensava em alguém que ainda nem tinha visto. A porta se abriu devagar. O ar gelado do corredor entrou, junto com Clara, carregando um copo de café. O quarto tinha cheiro de desinfetante. A luz branca marcava as olheiras e a palidez de Helena. Clara tirou o cachecol, sacudiu os restos de neve do casaco e se aproximou. Você parece péssima, disse, tentando aliviar. O que, na verdade, é um bom sinal. Gente que sente alguma coisa ainda está viva. Helena soltou um riso sem força. Grávida, Clara, confessou, a voz rouca. Eu estou grávida. E o pai do meu filho é o homem que eu expulsei da minha vida sem nem ouvir. O silêncio ficou pesado. Uma ambulância passou lá fora, a sirene abafada pelas paredes. Aqui dentro, o mundo dela estava suspenso. Clara sentou-se aos pés da cama, olhou para Helena com firmeza e carinho ao mesmo tempo. Você sempre quis controlar tudo, disse. A empresa, o dinheiro, o futuro. Ela fez uma pausa. Mas a vida não pediu sua permissão dessa vez. Lágrimas voltaram a queimar os olhos de Helena. E se ele me odiar? Sussurrou. E se ele achar que eu só estou atrás dele por causa do bebê? E se ele já estiver com outra pessoa? Um vento frio bateu na janela, fazendo o vidro vibrar. O coração dela tremia ainda mais. Você pode viver o resto da vida com Missy, respondeu Clara. Ou pode, pela primeira vez, escolher mesmo assim. Helena a encarou, sem entender. Mesmo assim eu vou ligar. Mesmo assim eu vou tentar. Mesmo assim eu vou abrir-me. O coração, continuou Clara. Helena olhou para a parede branca do quarto. Eu nem sei por onde começar. Clara segurou a mão dela com cuidado. Começa dizendo a verdade. A verdade sobre o que você sentiu, sobre o medo, o orgulho, e sobre o que está acontecendo aqui dentro agora. Ela tocou de leve o ventre de Helena. Por alguns instantes, as duas ficaram em silêncio. Naquele amanhecer de Natal, Clara não trouxe respostas prontas. Não explicou abraços, não justificou ninguém. Mas plantou em Helena algo que ela nunca tinha deixado florescer, a coragem de admitir que estava errada, e que ainda dava tempo de tentar consertar. A manhã avançou devagar. Lá fora, feixes de luz começaram a furar as nuvens. A neve nos telhados e carros passou a refletir um brilho suave. No corredor, passos ecoavam, vozes baixas iam e vinham. Dentro do quarto, o ar parecia mais denso. Helena mexia no lençol, ajeitava o cabelo, olhava para a porta e voltava a encarar a janela, como se tentasse adiar o inevitável. Até que os passos pararam na frente do quarto. A maçaneta girou devagar. A porta se abriu, e Miguel entrou. Ele vestia um casaco escuro, com marcas de neve seca nos ombros. O cabelo bagunçado, a barba por fazer, os olhos vermelhos de noites mal dormidas. Nas mãos, um pequeno urso de pelúcia com um laço vermelho no pescoço. Ele deu alguns passos para dentro, parou. O quarto, iluminado pela luz branca, pareceu encolher. Eu soube que você passou mal, disse, com a voz baixa e rouca. Eu não sabia se podia vir. Mas eu não consegui ficar longe. O coração de Helena acelerou. O monitor ao lado da cama marcou um ritmo mais rápido. Eu quase morri, Miguel, disse ela. E, mesmo assim, ainda tenho dificuldade de pedir desculpas. Miguel se aproximou mais um pouco, mantendo uma distância como quem teme ser afastado de novo. Eu tentei falar com você, continuou. Liguei, mandei mensagens, fui até o seu prédio. Ele apertou o urso nas mãos. Você me apagou da sua vida como quem apaga um número na tela. Uma lágrima escorreu pelo rosto pálido de Helena. Eu te vi com outra mulher, respondeu. Ela chorava no seu ombro. Você me pediu tempo, mas eu não dei. Eu virei as costas. Miguel baixou o olhar, respirou fundo, depois ergueu o rosto, firme e triste. Aquela mulher era minha irmã, Helena. O silêncio ficou pesado.
As palavras caíram como um soco. Ela tinha acabado de sair de uma consulta com um diagnóstico difícil. Estava apavorada. Não queria estragar a festa, mas desabou. Eu só fiz o que qualquer irmão faria. Helena levou a mão à boca, como se tentasse segurar o grito que subia do peito. Os olhos se encheram de lágrimas de culpa e vergonha. Sua irmã. Se você tivesse me ouvido 5 minutos, disse Miguel, com os olhos marejados, teria sabido. Mas você nem me deu esse tempo. O quarto pareceu girar. Helena tentou se ajeitar na cama, mas o corpo estava fraco. O peito apertou novamente, a cabeça ficou leve, a respiração falhou. O monitor registrou a mudança. O bip acelerou. Eu estou pagando por tudo, ela sussurrou. Pelo meu orgulho. Olhou para a própria barriga. E não é só sobre a gente, Miguel. Ele deu um passo à frente, preocupado. Como assim? Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Eu estou grávida, Miguel. Por um instante, todo o som do hospital desapareceu. O urso de pelúcia escorregou da mão de Miguel e caiu no chão. Grávida? Ele repetiu, como se a palavra fosse grande demais. Ele cambaleou para trás, apoiando-se na parede. A respiração disparou, os olhos se encheram de lágrimas. Você está carregando um filho meu, e eu nem sabia. A emoção foi demais. O corpo dele, exausto de noites mal dormidas e dias de preocupação, cedeu. A visão embaçou, as pernas falharam. Eu. Antes que terminasse, Miguel desmaiou, tombando ao lado da poltrona. Miguel. Helena gritou, desesperada. A porta se abriu. Uma enfermeira entrou às pressas, seguida de Clara. A enfermeira checou o pulso, a respiração. Ele só desmaiou, disse, aliviada. É muita coisa para um dia só. Vamos colocá-lo na poltrona. Enquanto o acomodavam, Helena chorava sem tentar esconder. Naquele quarto frio, entre luz branca e cheiro de álcool, anos de orgulho e mal-entendido se quebraram de uma vez. E, pela primeira vez, ela não tentou controlar nada. Apenas deixou as lágrimas caírem. E a verdade, finalmente, aparecer. Alguns minutos se passaram. A enfermeira saiu. Clara, depois de ver Miguel recobrar a consciência e sentar na poltrona, olhou para os dois, abriu a porta e deixou o quarto em silêncio. Lá fora, o sol finalmente furou as nuvens. A luz entrou pela janela e aqueceu o quarto, tingindo o branco frio com um tom levemente dourado. A neve, vista de cima, parecia mais suave. Miguel estava na poltrona, cobertor sobre as pernas, um copo d'água ao lado. Helena, sentada na cama, enxugava o rosto, os olhos inchados, mas acordados. O silêncio que o cercava já não era o silêncio pesado de antes. Era o silêncio de quem sabe que não dá mais para fingir. Então, começou Miguel. Você está esperando um filho, nosso. Helena respirou fundo, encarou os olhos dele. Sim. E eu sei que não mereço o seu perdão. Não depois de ter te julgado, de ter te condenado sem te ouvir. A mão dela foi até o ventre. Mas o nosso filho merece um pai. E eu, se você ainda permitir, quero aprender a amar de um jeito novo. Com menos medo. Com menos orgulho. Miguel abaixou a cabeça. 2 lágrimas caíram no copo, misturando-se à água. Ele deixou o copo na mesinha, se levantou devagar e deu alguns passos até a cama. Eu também errei, Helena, disse. Eu te conheço. Eu sabia do seu medo de perder o controle. Talvez eu devesse ter batido na sua porta 10, 20 vezes. Gritado na rua, se fosse preciso. Ele sorriu de leve, sem humor, mas com ternura. Mas, mesmo longe, eu nunca deixei de te amar. E agora, tem uma parte de nós dois aqui dentro. Com cuidado, ele estendeu a mão e tocou o ventre de Helena, com medo de machucar. Ela colocou a própria mão sobre a dele. Os dois choraram, dessa vez com alívio. Lá fora,
o sol batia na neve e a fazia brilhar. Aqui dentro, um quarto de hospital se tornava palco de um recomeço. As ações de Helena ainda estavam em baixa. A economia continuava instável. A saúde dela exigia cuidados. Nada disso se resolveu naquele instante. Mas, naquele dia de Natal, algo foi curado: a incapacidade de ouvir, a pressa em condenar, o orgulho que impedia o amor de ficar. Miguel encostou a testa na dela. Os dois fecharam os olhos, respirando juntos, em silêncio. Passou algum tempo. Chegou outro Natal. Lá fora, a neve caía novamente, cobrindo telhados, ruas e praças. O céu continuava cinza, mas as janelas da cidade estavam cheias de luzes. Na mesma cobertura em que Helena um dia desmaiou sozinha ao lado de uma mesa posta para uma pessoa, a cena era completamente diferente. A sala estava cheia de vida. A árvore de Natal, agora completa, brilhava com enfeites, laços e luzes coloridas. A mesa tinha mais pratos, talheres, copos. O cheiro de comida caseira saía da cozinha. Clara estava sentada no sofá, caneca nas mãos, sorriso discreto, observando tudo. No centro da sala, Helena, com roupas simples e confortáveis, segurava um bebê nos braços. Ele dormia tranquilo, com uma touca de lã, as mãozinhas fechadas. Miguel estava ao lado, ajeitando a manta, tocando o pezinho do filho, com um olhar que misturava cansaço e gratidão. O rosto de Helena ainda carregava marcas das batalhas, mas havia algo novo e forte ali: paz. Aquele apartamento, antes frio e silencioso, agora parecia uma casa. O silêncio foi substituído por respirações, risos, pequenos sons de família. O Natal deles tinha sido reconstruído. O Natal sempre foi sobre um nascimento inesperado. Uma luz que chegou em um lugar simples, no meio de uma noite fria, sem anúncio em telão, sem convite dourado, sem preparo humano à altura do que estava acontecendo. A história de Helena não é tão diferente. Ela tinha planos, metas, números, uma vida inteira desenhada na cabeça. E, de repente, a vida veio por um caminho que ela não tinha colocado na agenda: uma gravidez inesperada. Não no melhor momento financeiro. Não no melhor momento emocional. Não no melhor momento do relacionamento. Veio quando ela estava quebrada, cansada, culpada e com medo. Mas é justamente aí que o Natal entra, lembrando que Deus não precisa das nossas circunstâncias perfeitas para fazer algo novo nascer. Às vezes, a gravidez inesperada é o jeito de Deus parar a corrida, virar a mesa das prioridades, derrubar o orgulho, e colocar na nossa frente uma vida que nos obriga a olhar além do espelho. Um filho que chega sem ter sido planejado nos papéis, mas que já estava escrito nos planos dele. Para Helena, esse bebê não é só um coração batendo dentro dela. É uma segunda chance de amar melhor. De ouvir antes de julgar. De pedir perdão antes de perder. De entender que riqueza de verdade não é o que entra na conta, mas quem a gente tem do lado quando as luzes se apagam. Talvez quem ouve essa história também esteja vivendo um Natal de surpresas, uma notícia que mudou tudo, uma perda, um medo, uma esperança que ainda não sabe se pode sentir. Mas o Natal continua dizendo a mesma coisa, ano após ano, mesmo quando tudo parece fora de lugar, Deus ainda sabe exatamente o que está fazendo. A gravidez inesperada de Helena não foi um erro. Foi um convite. Convite para recomeçar. Para se reconciliar. Para descobrir que, no meio da neve fria, ainda existem histórias aquecidas pela graça. E se ele conseguiu transformar 20 dias de dor em um Natal de recomeço? Ele também pode pegar a sua história, do jeito que está, e escrever um capítulo de esperança onde você só enxerga fim.